Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco de cabelo branco, usando camisa azul e branco com blazer escuro. Atrás tem uma janela com desenho. Estou aqui no escritório de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o mercado de capitais. E você está assistindo o programa Novas Perspectivas. E acho que com isso eu vou pedir para nossos panelistas se apresentem. Patrícia, Rodrigo, vocês querem se apresentar? Tudo bem, gente? Muito prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Sou Patrícia Chile, cofundadora da Before, junto com o Rodrigo. Muito bom dia, muito prazer, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Isso aí. Bom dia. E aí você quer falar um pouco sobre também fazer a outra descrição e falar um pouco da experiência de vocês? Tá ótimo. Bom, eu sou morena, uma mulher de quase 40 anos, olhos claros. Estou usando uma blusa branca, né, Rodrigo? Autodescrição. Rodrigo Fischmann, de óculos, louro, enfim, usando uma blusa cinza. Isso. E nós somos cofundadores da Before, somos ambos aí sócios da XP e, enfim, fundamos a Before para desenvolver o mercado de acesso brasileiro. No Brasil, isso. Legal. E aí talvez nos fala um pouco mais sobre Before. A Before é um novo mercado, né, autorizado ali na CVM desde 2021, no âmbito do Sandbox, que veio com o objetivo de desenvolver justamente o mercado de acesso. A gente veio com algumas propostas de inovação regulatória, né? E, além disso, a gente veio trazendo o uso de blockchain na nossa infraestrutura de mercado. Essas são, eu diria que as duas marcas do que a gente traz de novo, né, para esse segmento. Mas, no âmbito de inovações regulatórias, eu acho que um dos temas que a gente vai conversar muito aqui hoje com vocês é a consulta pública da Fácil, né? Explicando o que a CVM traz nessa proposta de texto que está sendo discutido pelo mercado. E justamente interessante ver que a gente já vem praticando desde 2021, né, quando a gente veio ali com o objetivo de viabilizar a listagem, né, e admissão à negociação de companhias de menor porte, você vê um denominador em comum muito grande com o que a Fácil propõe e o que a Before já pratica hoje dentro da sua autorização. E hoje a gente vai contar um pouco dessa experiência para vocês. Muito legal. Muito obrigado, Patrícia. E, Fernando, você quer se apresentar, fazer a descrição e nos falar um pouco da sua experiência? Kieran, bom dia a todos. Prazer estar aqui falando com vocês, com a Patrícia, Rodrigo, com o Leonardo, sobre o assunto. Meu nome é Fernando Mota, eu sou um homem branco, com cabelo e barba, acho que ainda majoritariamente castanho, mas cada dia um pouquinho mais branco. Eu sou advogado, né? Passei a maior parte da minha carreira advogando para companhias abertas e aqui no âmbito de mercado de capitais. Hoje, eu sou superintendente de desenvolvimento de mercado na B3, onde a gente tem aqui conduzido alguns projetos bem interessantes, né? Especialmente reforma de novo mercado, a gente também tem acompanhado fácil, e a ideia é dividir um pouco esses temas com vocês. Legal, muito obrigado. E, Leonardo, você está aí? Você pode então, sim. Você quer fazer a autodescrição e nos falar um pouco da sua experiência? Claro. Meu nome é Leonardo Rezende, bom dia. Sou um homem branco também, de cabelo muito curtinho, já quase sem cabelo. Camisa branca. Sou superintendente de relacionamento com empresas na B3, a Bolsa do Brasil. E gostaria muito de agradecer aqui a PwC, você, Kieran, Marquezino, todo o time, para a gente debater aqui junto com a Before os novos desenvolvimentos aqui do mercado de capitais brasileiro, que terão sempre um objetivo super importante, que é financiar as companhias, né, de forma sustentável. Então, esse é o propósito da B3 e a gente está muito feliz aqui em poder discutir no dia de hoje. Obrigado. Legal. Muito obrigado, Leonardo. E, Marquezinho, você quer se apresentar? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Antes de mais nada, agradecer os nossos convidados aqui, a Patrícia, Rodrigo, Leonardo.
Fernando, por terem aceitado aqui o convite para falar aqui com a gente. E vamos falar de um tema muito importante, né, no dia de hoje, mercado de acesso, questões novas do mercado de capitais. Eu sou um homem branco, cabelo castanho, olhos castanhos, estou usando uma jaqueta azul marinho, uma blusa preta. Sou sócio da PwC e atualmente eu lidero a nossa área de mercado de capitais, uma função que não está sendo muito fácil com a condição que, né, tem se apresentado nos mercados, mas a gente está fazendo um melhor aqui para poder apoiar todas as empresas e fomentar o mercado e dar educação para todo mundo, no sentido de esperar que algum dia o mercado vai voltar e a gente vai, com certeza, retomar as operações. Isso. Aliás, nós estamos aqui no dia de manhã, onde definiu-se as eleições presidenciais norte-americanas e vamos ver a reação dos mercados para essa definição. O dólar acabou de bater 6, viu, Kenny? Então, porque já está se tornando otimista. Já. Hoje. Legal. E talvez a coisa mais importante sobre a nossa webcast é que quem fizer mais perguntas que ainda não ganhou chocolate vai ganhar chocolate e vamos mandar para a sua casa. Alguns itens de publicações aqui tem, primeiro, o guia de B3 e PwC sobre guia de IPO no Brasil. Tem a segunda publicação, é o Centro de IPO de PwC, onde tem vários dados sobre o processo de IPO. Aí tem a publicação do PwC com B3 sobre sobre o custo de lançamento de uma oferta, tanto aqui quanto no exterior. Aí tem uma publicação do Mercado de Capitais, a visão do Mercado de Capitais 2030, a expectativa de crescimento do Bolsa Brasileira. Número 5, o B3 inicia a segunda rodada de consulta pública, referente às regras do novo mercado, que vamos falar sobre esse tópico hoje. Aí nós temos os startups, quando o startup tem que pensar nos IPOs. Tem a consulta fácil, que a gente vai falar sobre a consulta para ajudar empresas de menor porte. Nós temos o IPO Watch, que é a nossa pesquisa global sobre os IPOs. Nós temos agora o CVM edita a regra de ofertas públicas e aquisição de ações para simplificar o processo. Tivemos também a publicação no Brasil dos CBPS, S1 e S2, ou seja, os nomes finais para o novo padrão de relatório ESG. Tivemos também a aprovação desses novos relatórios ESG pela CVM. E aí, finalmente, tem a nova equação na forma que nós trabalhamos. Agora, como sempre, vamos fazer nossa pesquisa de aquecimento. Mandando para vocês agora a nossa pesquisa. A primeira pergunta é quais ações acelerariam o desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil. Então, o que você acha que iria acelerar o crescimento do mercado de capitais do Brasil? Opção A, Brasil alcançar status do investment grade. O Brasil ainda está abaixo desses status, acho que o Moody's que classificou um abaixo do investment grade recentemente. O B é simplificação da regulamentação, C facilitar ofertas para empresas menores, a introdução de novos tipos de títulos de investimento, por exemplo, criptoativos. E seria redução de taxas de juros. F, crescimento da economia econômica do Brasil, de reformas do Brasil, como fiscal, administrativa, etc. E H, não sei responder. Então, as perguntas que estão chegando agora aqui, em termos de desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil, nós temos votos para vários desses itens, mas acho que o que está tendo maior volume de votos é o reformas. Ou seja, a expectativa seria que as reformas iriam ser muito bom para o mercado de capitais do Brasil, seguido por crescimento econômico do Brasil e a redução da taxa de juros. Aí, logo depois, vem os primeiros três, que é o Brasil alcançar status de investment grade, simplificação da regulamentação, a facilitar ofertas para empresas menores. É interessante que tem poucos votos, item D, que é a introdução de novos tipos de títulos, ou seja, os
Muito obrigado para todo mundo que entrou para voltar. Acho que com isso vamos encerrar a primeira pesquisa, mandando para vocês. Agora vamos para a segunda. Enviar agora a segunda pesquisa. Então, quais são os principais desafios na captação de recursos no mercado de capitais? Temos a opção A, identificar e descrever as vantagens e competências da empresa. Ou B, identificar e descrever os principais riscos da empresa. C, alinhar os planos e demandas entre os membros da administração. D, contratar profissionais experientes para apoiar nesse processo. E aproveitar a janela do mercado para realizar ofertas. F, processo de preparação, ou seja, de equipe de assessores, documentação de diligência. G, controlar as experiências dos acionistas, investidores potenciais. E H, não sei responder. Então, os principais desafios da captação. Aqui, em termos de votos, o que está ganhando aqui um pouco são os votos para aproveitar a janela de mercado e também identificar e descrever os principais riscos da empresa e como estão sendo geridas. E também tem bastante voto para o processo de preparação e controlar as expectativas dos investidores e potenciais investidores. Então, acho que são esses 4 que são destacados, que seja o item identificar e descrever os principais riscos e como são controlados, janela de mercado, processo de preparação e as expectativas. Então, muito obrigado para todos aqueles que entraram para voltar. Estou mandando agora o resultado para vocês. Agora vamos na pesquisa número 3. Enviando para vocês a pesquisa número 3. Quais itens da consulta pública B3 sobre a evolução das regras do novo mercado que são mais interessantes? Ou seja, o fato que é aplicado somente no novo mercado, a proposta do selo em revisão, o conceito em revisão que está na proposta, o seu avanço nas regras de composição do Conselho de Administração, de declaração de efetividade dos controles internos pela administração, penalidades e aumento de valores das multas, F, utilização de câmaras arbitrais credenciadas, o não sei responder. Agora, essa aqui parece que está muito claro o que está gerando mais interesse, ou o que está gerando maior interesse pela votação que está entrando aqui, é a item D, a declaração da efetividade dos controles internos pela administração. Isso, por longe, que está gerando maior interesse. Aí, seguido por avanço nas regras de composição do Conselho de Administração e também no conceito da proposta do selo em revisão. Legal. Muito obrigado a todos que entraram e voltar. Agora, estou enviando os resultados para vocês e vamos na penúltima pesquisa. Então, a penúltima pesquisa aqui, quais itens você tem maior interesse na consulta pública da CVM sobre o fácil, ou seja, que cria regras para companhias de menor porte acessar ao mercado de capitais. Então, aqui é a nova categoria para companhias com faturamento bruto inferior a 500 milhões, o B, menos exigências impostas nas empresas, C, obtenção automática do registro de emissor da CVM, D, substituição de fórmula de referência, prospecto e lâmina para um único formulário, D, divulgação de informações contábeis apenas semestralmente, F, realização de assembleias sem as regras de votação, com alteração das regras de votação, G, a oferta pública de distribuição de valores mobiliários até 300 milhões sobre regime de oferta direta, e H, a obtenção de cancelamento de registro mediante então, aqui, dados os votos que estamos recebendo aqui, o que mais interessa é a substituição de forma de referência para prospecto e lâmina para um único formulário. Nós temos item E,
que é divulgação de informações contábeis apenas semestralmente. Nós temos item B, menos exigências impostas às empresas. E aí, logo depois vem, ou seja, que tem esse foco, item A, que foca para empresas de faturamento bruto inferior a 500 milhões. E também temos voto para a obtenção automática de registro. E também G, que é oferta pública até 300 milhões. Então, tem bastante itens ou seja, tem várias áreas do fácil que são de interesse. Então, muito obrigado a todo mundo que entrou em voltar, enviando para vocês os resultados. Agora vamos para a última pesquisa. Agora, pesquisa quais áreas do mercado de capitais que mais lhe interessam. Aqui temos a contabilidade e relatórios. Opção A, o B, a consultoria sobre o mercado de capitais. O G, governança cooperativa. O D, ESG. O E, o IPO, preparação para a saída. Tem F, segurança, controle de IT. O G, o gestão de processos. O H, gestão de risco de controles. E a I é fiscal e estruturação. Então, em termos das áreas de maior interesse aqui, nós temos bastante voto para a opção A, que é contabilidade e relatórios, a opção C, governança cooperativa, e a opção H, que é gestão de riscos e controles. E aí, logo em seguida, nós temos a opção D, que é SG, e a opção E, que é IPO, saída do mercado, e também tem a consultoria sobre o mercado de capitais. Então, muito obrigado a todo mundo que entrou aqui para falar sobre isso e as que respondeu a nossa pesquisa de opinião e a nossa... E acho que uma das publicações que a gente mostrou em termos do caminho de abertura de capitais e talvez um dos itens que a gente recebe mais demanda em termos desse processo é tema do diagnóstico de IPO, de preparação para IPO, ou seja, o diagnóstico para IPO. E acho que com isso vamos... acho que o Fernando vai falar sobre a evolução do novo mercado. Então, Fernando, está com você. Perfeito, obrigado, Kylian. A gente tem uma apresentaçãozinha aqui para ajudar na nossa conversa. A ideia aqui é trazer, acho que falar um pouco mais até de evolução do novo mercado, depois, se for der tempo, a gente introduzir um pouquinho a temática do fácil na CVM. Não sei se a gente consegue colocar os slides aqui, mas qualquer coisa eu vou começando e depois a gente... Isso, os slides já estão à vista, mas aí se você olha na aba slides, aí você vai ver que os slides estão... Legal, o slide que está em verde está se projetando. Perfeito, obrigado. Então, a gente está numa segunda fase agora, tá? Depois eu vou passar o histórico, mas o prazo final para comentários é dia 11 de novembro, então fica aí todo mundo que está assistindo convidado para contribuir nessa audiência pública. Eu acho que o que a gente tem trazido nessa segunda rodada é até atendendo a pedidos que a gente recebeu durante a primeira, um pouquinho de mais histórico do novo mercado, né? Explicar um pouco melhor o que é o novo mercado, para que ele serve. Eu gosto de dizer que o novo mercado é uma tecnologia. É uma tecnologia, ainda que ela esteja representada ali, né, em um texto, que é o que a gente está aqui discutindo para revisar, mas é uma tecnologia que aproxima empresas e investidores. Ela foi implementada há 24 anos atrás, diante de um cenário muito claro de diminuição significativa do mercado de ações brasileiro. Então, a gente tinha ali, nos 97, um volume negociado de 190 bilhões de dólares.
esse volume cai praticamente para metade em 2000 e depois tem uma outra queda de quase 50% em 2001, caindo ali para 65 bilhões. Qual era a causa dessa queda, né? Se a gente lembrar ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente já tinha uma estabilidade de moeda, não tinha uma justificativa em termos macroeconômicos, pura e simplesmente para uma redução tão drástica em volume negociado. O estudo que foi feito à época, ele teve o seguinte diagnóstico, de que a razão para essa queda muito grande de volume negociado era essencialmente um problema de confiança de investidores no mercado brasileiro. E a solução, então, encontrada para tratar esta questão de confiança foi criar um novo mercado, que é, na essência, um compromisso que as empresas desse segmento assumem perante o mercado de adotar práticas de governança corporativa que vão além daquelas que são meramente exigidas pela lei. E qual foi o resultado? Deu certo isso? Olha, em termos de volume negociado, quando a gente olha 2023, a gente já teve $1 trilhão. Na verdade, depois da vírgula desse de 1 trilhão, a gente tem quase 200 bilhões, que é próximo do que a gente tinha ali em 97 e que até caiu. Então, a gente vê que esta fórmula do novo mercado, que é baseada nesse compromisso voluntário das empresas com práticas melhores de governança, teve o fim, obteve o resultado que era almejado, que era restabelecer a confiança de investidor no mercado. E isso, aí... só nesse ponto, e me lembro que na época teve um estudo que mostrava que a expectativa, inclusive em termos de valorização, se esperava ter uma valorização de 10%, e isso também tinha outro bolsa de valores que também tinha esse tema de foco na maior qualidade de governança cooperativa e aí maior segurança de mercado. E é interessante como que isso realmente impacta o mercado, tipo, como que maior segurança e confiança no mercado que gera tanta transação e confiança dos investidores. Exatamente, Kiran. Acho que esse é o ponto-chave. Essa confiança no investidor é fundamental para o mercado. E em cada lugar, cada país que a gente vai olhar no mundo, ela resulta de uma combinação de diversos fatores. E aqui não é diferente, né? Aqui a gente tem algumas medidas que estão na lei, a gente tem a atuação muito importante da CVM na temática, e a gente teve também o novo mercado. E o novo mercado é um caso de sucesso no Brasil, é estudado em outros países avaliam ali importar, às vezes estão pensando em trazer algo semelhante, porque de fato ele atingiu esse resultado aqui que era esperado. Aqui, no próximo slide, a gente traz mais um dado de número de companhias que estão no novo mercado e trazemos também cada uma das revisões que a gente fez do segmento ao longo do tempo. Então, ali ele foi criado em 2000, né? Passa 2 anos sem nenhuma companhia. Em 2002, 2003, ficamos com 2 ali, e já em 2002 tem uma primeira revisão do segmento. E aqui a gente vai vendo que ao longo dos anos, o que a gente tem é claramente um crescimento constante de companhias no novo mercado. Tem, claro, uma variação ano a ano, às vezes a gente tem alguma redução, porque muitas vezes 2 companhias do novo mercado fazem uma combinação de negócios, então a gente tem redução em número, às vezes uma companhia ali decide adotar uma outra estrutura de capitalização, mas no longo prazo a gente vê claramente esse aumento de números de companhias e junto com essas frequentes revisões que a gente faz para poder ter a melhoria, né? Qual é o prazo de cada uma dessas revisões? A gente não tem um prazo fixo, se a gente olhar ali no gráfico, a gente está falando a cada 5, 6, 7 anos, a gente tem uma revisão, esse tem sido o histórico, sempre para poder atualizar e manter esse regulamento aqui como a melhor equilíbrio entre interesses de companhias e investidores. Eu falo a cada 5, 6 anos, a gente teve uma última lá em 23, mas essa daqui ela foi uma reforminha muito pontual, só para mexer em free float. A gente não teve uma discussão de revisão de regras de governança mais ampla, por isso a gente conta que essa aqui, na verdade, que a gente está discutindo agora, é a primeira revisão de governança mesmo, desde 2017. O que a gente teve aqui na primeira rodada? A gente teve uma primeira fase que a gente deixou aberto de maio até agosto, e durante essa fase a gente fez mais de 50 reuniões com diversas companhias, com diversas instituições, com diversos investidores, né?
tivemos muitas conversas, muita gente contribuiu, inclusive a Price, agradeço aí ao Marquezino, ao Kieran, que sempre estão à disposição para trocar uma ideia. Isso, na verdade, Fernando, eu tinha pena de você, que você estava marcando tantas reuniões com tanta gente, com todo mundo e fazendo visitas. Então, parabéns por conseguir realizar tanta reunião e acesso a tantas organizações. Agradeço, não fiz sozinho, obviamente, né? Tem todo um time da B3 dedicado, inclusive o time de relacionamento, né? O Leonardo, que está aqui comigo, também está junto com a gente nessa empreitada. Mas, Kieran, isso aqui para a gente é a base, né? Porque o que acontece? O novo mercado, quem aprova ou não, se ele vai mudar, são as companhias. Mas, como eu falei, ele é aqui um mecanismo para aproximar companhias e investidores. Então, a gente tem, de fato, que ter todas essas conversas com companhias, com investidores e com todo mundo que participa do debate de governança para poder encontrar um bom equilíbrio para a gente fazer uma proposta sólida e submeter as companhias, né? Acho que até um gancho bom aqui para as nossas etapas. A gente abriu essa consulta aqui dia 10 de outubro. Nessa segunda fase, a gente deu um prazo de 30 dias, porque embora a gente tenha mexido em praticamente tudo, teve algum ajuste, né, com base na primeira audiência, mas a gente não trouxe nenhuma mudança radical em relação àquilo que a gente já tinha apresentado. Então, aqui 30 dias nos pareceu um prazo bastante adequado para uma segunda rodada de manifestação. A gente recebe até o dia 11 de novembro, depois a gente vai fazer uma análise de todas as contribuições, vamos ver quais são os ajustes que a gente vai precisar fazer, e depois a gente segue para uma audiência restrita, onde as companhias que são do novo mercado, elas vão votar a favor ou contra dessa modificação. Se elas aprovam a modificação, a gente ainda tem um trâmite de governança na B3 e um rito de aprovação na CVM para que o regulamento efetivamente entre em vigor. Eu acho que para as companhias que estão no novo mercado, o grande ponto é que a gente tem ali prazos variados de adaptação. Então, sendo aprovado isso aqui, certamente não vai ter nenhuma medida de adaptação em 25, vai ter um prazo ali que, em alguns casos, vai até 2028, para que as companhias possam se adaptar com bastante tranquilidade. Mas acho que talvez um ponto bem importante, não é só as companhias do novo mercado que interessa essa discussão, né? O novo mercado hoje, ele concentra o que a gente tem de mais avançada, práticas de governança aqui no Brasil, mas acho que todo esse arcabouço de governança, ele é um arcabouço que ele é o resultado de um processo longo. Então, mesmo companhias que não estão no novo mercado, não estão nem ainda com capital aberto, está acompanhando aqui essa discussão, está ciente do que a gente vê de governança em termos de ponta, é algo interessante, para poder até fazer uma adaptação muito calma, muito progressiva, para quando chegar o momento estar preparado para atender tudo isso daqui com tranquilidade para o segmento premium do Brasil. Legal. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. E nessas discussões, se você pudesse fazer um resumo dos principais comentários recebidos, reações de todo esse público, quais seriam aí os principais tópicos? Eu não sei se você vai comentar agora, mas quais seriam os principais tópicos que estão sendo discutidos com os investidores? Perfeito. Eu acho que vou fazer sim, são 5 tópicos principais que a gente tem destacado. A reforma tem outros aspectos, então fica aí o convite para todo mundo que tiver interesse em ler o edital, onde está todo detalhado. Acho que depois precisar, e acho que certamente o pessoal pode compartilhar ali o documento, está disponível no site da B3. A gente tem começado aqui nessa segunda rodada, eu acho que o primeiro ponto mais importante tem sido a questão de conselho de administração. A gente trouxe 3 propostas para conselho de administração, para composição de conselho, que são essas 3 propostas muito baseadas no que a gente tem de melhores práticas internacionais. A primeira delas é a gente adotar no Brasil uma regra de overboarding, colocar um limite de números de conselhos que uma mesma pessoa pode ocupar, e a finalidade disso é garantir que o conselheiro tenha tempo para se dedicar àquela companhia adequadamente, né? Tem diversos estudos internacionais que fazem estimativas aí de algumas centenas de horas por ano que um conselheiro normalmente gasta na função dele em uma companhia aberta, e com base nisso se entende que você não pode estar acima de um determinado número de conselhos sem que isso acabe prejudicando a atuação. Aqui, Marquezino, eu acho que o grande comentário que a gente recebeu foi sobre grupos econômicos, porque a gente tem uma situação particular no Brasil, muitas vezes diversas empresas de um mesmo grupo acabam se registrando como companhias abertas na CVM,
Não necessariamente porque elas vão usar o mercado de capitais, mas às vezes porque elas têm um requisito regulatório que exige esse registro. Então, elas podem ter uma exigência no âmbito de uma concessão, de uma privatização, que de repente aquela concessionária ela tem essa demanda do ente concedente, do ente público, para que ela obtenha o registro na CVM. E nesses casos, o que a gente tem em alguns cenários são grupos com diversas companhias abertas e uma mesma pessoa em diversos conselhos, mas essa posição em diversos conselhos, ela está analisando o mesmo negócio como um todo. Então, não faria sentido contar cada uma dessas posições para o limite de overboard. Porque a pessoa pode estar em 6 conselhos de empresas do mesmo grupo e, por essa regra, ela teria que sair de um, embora ela esteja vendo essencialmente o mesmo negócio. Então, acho que esse foi o principal comentário que a gente recebeu aqui no âmbito de discussão de conselho, e a gente fez um ajuste aqui para propor que as posições dentro de um mesmo grupo econômico sejam contadas como uma única, para atender esse limite aqui de 5. Então, fica uma... essa foi a primeira sessão. Acho que o segundo ponto que a gente tinha trazido de proposta era aumentar o percentual mínimo de independentes para 30%. Aqui, muitos comentários que a gente recebeu foram no sentido de que em diversos países você tem um percentual de 50%. Mas a gente acredita que esse percentual de 50%, ele acaba sendo predominante em países que têm uma composição acionária muito diferente da nossa, tem uma maioria de companhias que são true corporations, então que não faria sentido a gente incorporar esses 50% para a realidade brasileira. E, por outro lado, nos parece que de aumentar de 20% para 30% já é um passo significativo aqui para melhorar esse ponto. E, de novo, a gente está sempre falando aqui de mínimo, né? É o mínimo que o novo mercado pede, é o mínimo, compromisso mínimo que a companhia tem com o investidor. Hoje a gente já tem diversas companhias que têm até mais do que 30% de independência. E o terceiro então, grande... Eu fico imaginando, então você acabou de criar um enorme demanda para conselheiros independentes, então vai começar a criar talvez muita demanda, porque fico imaginando que o número de conselheiros independentes talvez já seria um grupo limitado e talvez e agora vai começar cada vez mais a aumentar essa demanda. Acho que vai ser bastante saudável para as empresas e fico imaginando também a influência que tem, que 20%, tipo, você tendo talvez 2 conselheiros entre 10 é uma coisa, 3 conselheiros entre 10, a discussão começa a ser uma discussão mais equilibrada. Com certeza, Kieran, tem esse ponto também, né? Eu acho que até quando tem outros debates que são conexos a essa temática, por exemplo, de diversidade, né? Tem sempre a questão que muitas vezes uma única pessoa seja independente, uma única pessoa de uma comunidade ali diversa, isso daqui não é tão eficaz quanto você ter um número maior. Então, esse aumento do percentual vai ter, sem dúvida, essa vantagem também, de dar um peso maior ali, né, para esses independentes no processo de formação das decisões. Legal. E o último tema que a gente trouxe aqui, no âmbito ainda de conselho, é colocar um prazo limite pelo qual um conselheiro poderia ser considerado independente, né? A gente não tem um limite hoje, mas eu acho que a gente tem um consenso entre quem discute essa questão de governança e em códigos de melhores práticas internacionais e nas recomendações dos proxy advisors, de que após um certo período de tempo, a gente passa a ter uma probabilidade elevada de que a independência acabe ficando prejudicada. Então, a gente tinha feito proposta originalmente de um prazo máximo de 10 anos, durante os quais um conselheiro poderia ser computado como independente para fins desse limite de 30%, que a gente está sugerindo aumentar. A gente recebeu sugestões, o prazo aqui, né, o que é a prática internacional? É de 8 a 12 anos. Então, a gente acolheu aqui algumas sugestões e a gente aumentou esse limite no novo mercado para 12 anos. Mas, então, qual é a consequência? Que, passados 12 anos, o mesmo conselheiro, ele não pode, não é que ele tem que sair da companhia, ele pode continuar, mas ele não pode mais ser contado como um dos independentes para o limite. Então, a ideia é garantir, prevenir, né, que essa exposição longa afete a independência. E aqui um disclaimer importante que a gente sempre faz:
A gente sabe que, obviamente, a gente está tratando aqui com melhores práticas. Óbvio, não quer dizer que hoje todo mundo que está há 15 anos numa companhia deixou de ser independente, né? Acho que é algo que a gente coloca como o padrão. Tem um padrão para dar uma segurança, para dar um conforto para o mercado como um todo. E, de novo, a gente não está dizendo aqui que passados 12 anos você não pode continuar no conselho. O único ponto é que você teria que ter ali outra pessoa para ser contada como independente. Eu acho que o outro tema que a gente trouxe, né, é um tema muito importante, é o tema de confiabilidade de demonstração financeira. E é o ponto que, como é que está a nossa proposta hoje? A gente tem uma proposta de que os CEOs e os CFOs devam dar uma declaração sobre efetividade de controles internos. Hoje, essa proposta ela é inspirada na prática internacional. Vou falar aqui, né? Obviamente, o Kieran e o Marquezino conhecem muito melhor do que eu, mas a SOX adotou essa exigência aqui nos Estados Unidos, isso aqui depois foi adotado no Japão, recentemente o Reino Unido adotou algo semelhante, e a gente propôs no novo mercado ter também essa previsão de que CEO e CFO declaram que eles analisaram os controles internos e consideram esses controles internos utilizados para a elaboração de demonstração financeira como controles efetivos. Originalmente, a gente tinha proposto que essa declaração ficasse no relatório da administração, mas, com base nos comentários, a gente ajustou isso aqui para prever que essa declaração possa constar tanto do relatório da administração, que acompanha a DF, quanto do formulário de referência ou de qualquer outro documento público. Porque acho que a ideia aqui, menos do que ter a declaração em um lugar específico, acho que o grande ponto aqui é a gente ter calibrado, no âmbito do novo mercado, um consenso. Consenso de que essa temática de controles internos é, uma temática muito importante e, 2, uma temática que tem que ser objeto de atenção da alta administração. Isso. Acho que vai ser bastante interessante entender como que as empresas vão se preparar para conseguir fazer esta declaração. Obviamente, existem várias técnicas e processos políticos que existem no exterior, especialmente temos a referência no ambiente norte-americano sobre o ambiente de controles internos. Então, esse tema vai ser bastante interessante. Eu estou lembrando aqui quando isso surgiu lá no contexto de SOX, Fernando, e aí alguns CEOs, CFOs estabeleceram todo um processo interno de certificação, talvez uma mini SOX, né, com base nos conceitos do CEO e do CFO, para poder assinar esse certificado. Então, ele exigia que as subsidiárias tivessem ali a diligência, que cada CEO ou CFO da subsidiária fizesse uma confirmação interna, um processo todo, o que mostra que, de fato, né, havia alguns gaps, aí, algumas lacunas que precisariam ser preenchidas para o CEO, de fato, estar tranquilo, né, em assinar uma certificação como essa. Então, quando isso aconteceu lá atrás, de fato, a gente apoiou algumas empresas a criarem esse mini processo, porque os CEOs falavam, eu não vou assinar isso aqui isoladamente, não, acho que tem que ter um processo melhor aqui dentro. Perfeito, Marquezinho. Acho que esse é o ponto-chave aqui, que às vezes talvez não fique claro para todo mundo, né? Quando a gente fala da declaração, a declaração a gente não está pedindo, não é um fim em si mesmo, né? A declaração ela é justamente o caminho para essa reflexão. A gente tem conversado com diversas companhias e algumas companhias, elas falam, não, eu tenho muita tranquilidade, porque isso aqui está no meu radar, eu como CEO, eu como CFO já supervisiono isso e tenho muito conforto. Mas tem outras que talvez não tenham essa supervisão, não tenham essa reflexão, e a ideia da declaração é justamente essa, promover, fazer esse convite para ter essa reflexão, estou satisfeito com a estrutura que eu tenho ou eu poderia melhorar, né? E gerar esta melhora onde houver espaço para ela e onde não houver espaço, porque isso já está atendido, né? Tem muitas empresas que já têm uma estrutura equivalente, uma estrutura até além nesse ponto. Aí para elas não teria nenhuma adaptação. Acho que é exatamente esse o ponto, gerar essa reflexão se os controles estão adequados, se tem algo para melhorar. Eu acho que o terceiro grande ponto, e talvez dos que a gente está falando aqui, se eu tiver um conjunto de 3 com mais contribuições, é a figura do novo mercado alerta, que antes chamava Selo em Revisão. A gente mudou o nome porque a gente percebeu que o nome anterior ele gerou uma certa confusão.
O selo em revisão passou a impressão de que aquilo era uma retirada do selo do novo mercado, não é. A ideia do alerta ele é ser uma medida informacional. Então, pegar alguns casos especiais e importantes de companhias e deixar um alerta para o investidor estar ciente que aquele ponto merece uma atenção especial dele, do investidor, ao analisar aquela empresa. E o grande ajuste que a gente fez aqui, originalmente a gente tinha 8 propostas de casos que gerariam esse alerta, e dessas 8 propostas, 4 propostas eram propostas que, de fato, tratavam temas um pouco mais abertos. Então, a gente tinha uma temática ambiental, uma temática de incapacidade de executivo, uma temática de acidente fatal, uma temática de práticas trabalhistas. E aquela parte aqui gerou uma certa preocupação de como é que ele ia funcionar no caso a caso, porque, né, desastre ambiental, a gente sabe que você tem uma gama grande, né? A gente fala, pô, tá bem, cortou uma árvore que não podia cortar, é um problema ambiental? Bom, dependendo da perspectiva, pode ser, mas não seria para o nosso ponto. Para evitar que, acho que essa insegurança, a gente limitou esse alerta para 4 hipóteses muito objetivas, que são um erro material na informação financeira que seja reconhecido pela própria companhia em um fato relevante, então, é algo que a própria companhia já analisou, já verificou e já concluiu que há o erro mesmo, que ele é material. Ou um atraso superior a 30 dias na entrega de demonstração financeira, que é algo, eu gosto de frisar sempre, muito raro em uma companhia aberta, especialmente uma companhia de novo mercado. Acho que às vezes quem já viveu essa situação em uma companhia, porque é algo que gera tanto trabalho, tanta preocupação, fica muito marcante, pode parecer algo comum, mas quando a gente levanta aqui, a gente vê que é bastante raro ter um cenário desses. Terceiro ponto, relatório dos auditores independentes com uma opinião modificada. A gente está pensando aqui em uma abstenção de opinião, uma opinião adversa, uma opinião com ressalva. Não estamos pensando em abranger ênfases, Acho que ênfase é um outro cenário, então não estaria aqui. E o último, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial. Então, seriam essas 4 hipóteses que gerariam um alerta, 4 hipóteses bastante objetivas, 4 hipóteses que geralmente a companhia tem uma visibilidade antes, Geralmente um relatório de auditor é algo que você tem uma visibilidade antes de publicar, um atraso de 30 dias, obviamente, você já teve pelo menos 30 dias de conhecimento. E um outro ponto que a gente trouxe aqui, a gente também colocou no novo mercado como regra que a gente sempre vai ouvir previamente a companhia antes de decidir ou não por esse alerta. A gente estava algo como antes que era facultativo, mas agora sempre vai ter essa possibilidade da companhia se manifestar e apresentar, se for o caso, esclarecimento e algum motivo pelo qual alguma dessas situações não deveria gerar o alerta. Eu acho que a gente tem aqui mais um outro ponto central, é a questão da Câmara de Arbitragem, A gente tinha proposto a flexibilização, o novo mercado ele pede sempre a CAN, até hoje tinha que ser obrigatoriamente uma Câmara, que é a Câmara de Arbitragem do mercado. A gente sabe que a arbitragem ela evoluiu muito nos últimos anos no Brasil. Eu gosto de lembrar, para quem é mais novo, a arbitragem comercial no Brasil não era uma coisa tão simples assim, Tinha uma discussão ali de você realmente poder afastar o judiciário, e a decisão do Supremo foi de 2000 ou 2001, que de fato cravou essa possibilidade da arbitragem no Brasil, com hoje aí mais de 20 anos dessa decisão e da prática mais difundida, a gente acredita que faz bastante sentido flexibilizar isso, mas a gente vai ter também a previsão de ter um credenciamento de câmaras, porque você também não tem uma regulação hoje para a Câmara, então praticamente qualquer um pode começar uma Câmara. Na proposta original, esse credenciamento seria feito pela CAN, mas nós acolhemos aqui diversas manifestações no sentido de que seria melhor um outro órgão, uma outra entidade fazer esse credenciamento. Então, a gente está propondo que esse credenciamento ele seja feito pelo Conselho de Administração da B3, conforme critérios aí a serem oportunamente detalhados e especificados. E o nosso último grande tópico aqui em termos de... Eu acho que tem um outro ponto, a gente tinha uma discussão de multas, até que foi destacado ali no começo, de até pensar numa penalidade de inabilitação. A gente acredita que aquele aumento de multa e inabilitação que a gente tinha proposto eram para casos excepcionais, mas a gente viu que gerou uma certa dúvida sobre efetividade, utilidade, a gente acabou tirando essa
proposta, a gente manteve só uma proposta de detalhar a dosimetria de penalidades, né? Acho que até coerente com a nossa atuação, que ela é predominantemente de orientação. Penalidade fica sempre, obviamente, para um caso extremo em que uma atitude de orientação não foi eficaz para a adequada observância aqui dos compromissos do novo mercado. E, Fernando, essas penalizações hoje, elas estão mais ou menos na faixa do quê? Pode ser de quanto a quanto? A gente tem ali uma divisão por categorias, né? Geralmente temos até algumas centenas de milhares de reais, exceto no caso de não realização da OPA. A OPA é um pouco, o ponto que segura tudo isso aqui de pé no novo mercado, né? Porque esses compromissos a companhia, como eu falei, ela adere voluntariamente. Se ela pudesse desaderir a qualquer momento, isso não daria nenhuma segurança para o investidor. Então, a chave aqui desde o começo do novo mercado é que, ok, a companhia pode sair do novo mercado, porque é voluntário, mas se ela sair, o investidor tem o direito de sair também via OPA. Então, no caso da OPA, aí a gente tem um volume um pouco maior e até uma possibilidade de uma fração do valor da OPA servir de penalidade. Mas, felizmente, né, acho que o que a gente tem na prática, Marquezino, a gente vê a maioria dos casos, são poucas as exceções, mas a maioria dos casos de violação de regulamento do novo mercado é um esquecimento, é uma falha operacional, né, não é algo, nos casos de uma gravidade, por exemplo, de não fazer a OPA. Acho que nenhuma companhia esquece disso daqui, é um ponto-chave. Então, esses casos mais graves são extremamente raros e a gente espera que eles continuem assim. E finalmente, Fernando, se tudo der certo, que tipo de cronograma que nós estamos falando que seria implementado essas novas? Seria se fosse, porque em tese agora, até dia 11 vai fechar, vocês vão avaliar esses pontos, aí vai para a votação das próprias empresas do novo mercado. Isso. E tem ideia de cronograma disso? Eu tenho um cronograma, mas eu sempre falo que é que nem aquele cronograma de operação complexa que tem alguns adiamentos no meio do caminho, porque a gente faz esse esforço de falar com muita gente, a gente recebe muita contribuição e depois a gente também tem um tempo bom para processar todas as contribuições, debater dentro da B3 em diversas instâncias, né, respeitando também a nossa governança, né, a gente prega essa governança e a gente obviamente pratica ela também. Então, a gente tem aqui um debate grande para fazer o que vai ser a proposta final da audiência restrita. O que eu estou falando aqui de cronograma? Estava falando dezembro, acho que a gente poderia pensar nessa publicação da restrita, mas eu já estou achando mais provável que vai ser entre janeiro e fevereiro, para a gente pensar em começar a votação. Então, a gente abre um prazo de votação, esse prazo de votação é no mínimo 30 dias, mas no passado a gente já deu prazos mais longos, tá? Então, não vai ser necessariamente 30 dias, pode ser um prazo maior. E depois dessa votação, eu tenho que passar, se for aprovado, pela governança da B3 e pela CVM. Então, numa estimativa muito aproximada, eu diria que em meados de 2025, junho, julho de 2025, seria uma data razoável para a gente pensar na possibilidade desse regulamento estar realmente aprovado e publicado. Tá. E aí a gente está prevendo prazos de adaptação para algumas medidas, né? Por exemplo, para o Conselho de Administração, 3 anos, para a companhia poder fazer todo o mandato, pelo menos, ter um tempo para pensar se ela precisar mudar a composição de conselho em alguma parte, ter esse tempo de 3 anos para poder avaliar a melhor maneira, se é que vai ser o caso de mudar o conselho. Para outras medidas aqui, prazo de 1 ano, por exemplo, para fazer um ajuste, a gente está propondo que o Comitê de Auditoria vire obrigatoriamente estatutário. Então, a ideia é permitir que a companhia possa guardar uma AGO para poder acumular essa AGO com uma AGE e, se for preciso alterar o Estatuto Social, alterá-lo sem precisar convocar uma assembleia só para isso. Legal. Obrigado. E o último ponto que a gente trouxe, que estava até como um ponto menor, mas a gente achou que valia a pena destacar nessa segunda rodada, com base no que a gente conversou na primeira, é a parte de divulgação de denúncias. A gente está propondo que no novo mercado você tenha sempre a divulgação de número de denúncias recebidas e de penalidades aplicadas. O novo mercado exige um código de conduta, exige um canal de denúncias, isso tem que ter um acompanhamento ali pela estrutura de fiscalização e controle, e a gente acredita que essa divulgação ela é muito positiva para dar um mínimo de transparência sobre esses dados. E eu falo um mínimo
porque a gente está propondo número de denúncia e número de sanções, mas hoje a gente já tem muitas companhias que divulgam até mais do que isso. Muitas companhias divulgam a natureza de cada denúncia recebida, o tempo que ela leva para processar a denúncia, né? Na verdade, mais de 60% das empresas do novo mercado hoje já fazem alguma divulgação sobre essa temática. E a gente achou muito importante dar essa transparência para o tema e colocar todo mundo na mesma página, porque algumas pessoas tinham uma preocupação. Falavam, mas se eu divulgar 1.000 denúncias, isso pode gerar uma avaliação negativa. Mas a gente vê, até pelo grande número de empresas que já divulgam, que o mercado tem muita maturidade para analisar essa questão de denúncias, né? Em que você não faz um julgamento só porque você tem mais ou menos denúncias do que uma outra empresa, isso por si só não quer dizer nada. Depende muito do setor de negócio, da quantidade de colaboradores que você tem, e o ponto-chave aqui é sempre esse ponto de transparência, né? E mostrar que você tem um canal de denúncias que é efetivo, que é confiável, que as pessoas utilizam na prática. Esse aqui é o grande resumo do novo mercado, né? Fica aí o convite para quem quiser olhar, ler no detalhe a nosso edital ou e mandar comentários para a gente. Estamos recebendo comentários por e-mail, como eu falei, até o dia 11. Eu vou agora, não vou me alongar muito, mas vou falar aqui... Claro. Desculpa, é porque tem uma pergunta aqui no nosso chat que foi enviada por um dos nossos participantes aqui, que está, acho que, um pouco atrelado ao que você vai falar, acho que vale a pena falar agora. Uhum. Quando a empresa tem um controlador que tem um estilo mais possessivo, né? Com essas novas regras ou com o contexto das normatizações da B3, né? Você acha, o ponto o novo mercado, o controlador possessivo, ele vai conseguir sobreviver com essas novas regras do novo mercado, ou a intenção é que, de alguma forma, todos os acionistas tenham uma posição mais equânime? Eu gostei da expressão aí, para mim é nova, do controlador possessivo. Eu acho, tem alguns pontos interessantes aqui, né? Eu acho que tem uma questão sempre boa, mercado de capitais, não, eu gosto sempre de dizer, a gente fala de muitas vantagens, né? Mas tem uma vantagem que eu sempre sinto que a gente fala pouco, que é você poder usar a ação como meio de pagamento. Então, você tem uma companhia aberta, você pode fazer isso na fechada, mas é muito melhor na aberta. Você usa a sua ação para pagar seus colaboradores, pagar os seus executivos, né? Incentivar alinhamento de interesses e até para comprar outras empresas, né? Toda combinação de negócios hoje entre companhias abertas. Até tem, às vezes, algum componente em dinheiro, como as preferenciais resgatáveis, mas geralmente o grande pagamento é a emissão de ação e você recebe em ação. Então, eu acho que toda companhia aberta que usa esses mecanismos, você já tem um controlador aí que não é tão possessivo, porque ele já fez essa escolha de ir a mercado, né? Então, acho que o controlador de companhia aberta, em primeiro lugar, e do novo mercado, ele já é menos possessivo por natureza, porque ele já aceitou, né, essa posição de companhia aberta. Mas eu acho que o mais importante é talvez registrar que o novo mercado não é inimigo do controlador, né? Não tem nenhuma objeção, nenhuma proibição de que o acionista tenha poder de controle e exerça o poder de controle. O que você tem ali é a regra de uma ação, um voto. Então, você tem ali direitos iguais, mas dentro dos direitos iguais, se você tem mais de 50%, é o seu direito reconhecido muito claramente pela lei e pelo novo mercado preponderar nas assembleias, não há nada de errado nisso. E o próprio conceito do independente do novo mercado, e não é só do novo mercado, né? Geralmente, o conceito de independente ele é o quê? É a pessoa que não tem uma subordinação ao controlador e não tem um relacionamento de subordinação dentro da empresa, mas ele continua podendo ser escolhido pelo controlador. Então, quando a gente fala que 30% são independentes, a gente não está dizendo que o controlador só pode eleger 70%. O controlador continua podendo eleger 100%, ressalvadas aquelas eleições separadas da lei da SA, mas assim, ele continua podendo eleger, inclusive os independentes. O que acontece é que eles, para serem independentes, têm que atender aos requisitos ali do regulamento. Então, acho que aqui, de novo, não é uma limitação, né? Não há nada contra a ideia do controlador aqui no novo mercado. A maioria das companhias tem o controlador, né? E essas medidas aqui são essas medidas de alinhamento de interesses, não necessariamente medidas de limitação de exercício de direito. Perfeito, Fernando. Obrigado.
Eu que agradeço. Excelente pergunta. Ambiente experimental, fácil, né? Acho que a gente vai ter várias pessoas falando do assunto hoje. Eu vou só fazer uma introdução. Então, o que é o fácil, né? Ele flexibiliza algumas regras para facilitar o acesso de companhias de pequeno e menor porte. Eu falei aqui muito de novo mercado, né? Novo mercado a gente está pensando um pouco em mercado de ações, é o topo da governança, de certa maneira, mas o nosso mercado ele é muito maior. Tem toda a parte que nem são ações, né? Que são dívidas, que são outros títulos, e a gente tem também a questão de companhias de menor porte poderem acessar. Tem hoje alguns mecanismos e a CVM está aqui propondo criar um outro adicional. A base aqui para isso é uma flexibilização nos artigos 294A e B da Lei 6404, né? Foi uma alteração legislativa que inseriu esses dispositivos e permitiram a CVM flexibilizar algumas exigências para essas companhias. Então, a gente tem um requisito ali de receita, ela vai ter que estar listada, né, em mercado organizado, a empresa tem que ser uma empresa operacional, já tem que ter uma receita operacional, esse talvez seja um tema interessante para a gente refletir. E, basicamente, o que você vai ter? Tem um registro automático, né, na CVM com a listagem no mercado organizado. Eu acho que para quem está um pouco mais distante isso não é muito óbvio e às vezes até fica um pouco confuso, né? O que é Bolsa de Valores, o que é CVM. A CVM é a autarquia, um órgão público que regula o mercado de capitais. A Bolsa de Valores é uma entidade privada, uma sociedade anônima, que é negociada inclusive na própria Bolsa de Valores, que lista as companhias e viabiliza a negociação delas. Hoje, uma companhia que vai fazer um IPO, ela obtém um registro na CVM e depois, né, ou paralelamente, ela é listada na Bolsa. A ideia aqui, no fácil, seria que um pouco essa listagem na Bolsa gerasse automaticamente o registro na CVM. Eu acho que um dos pontos chaves aqui é a substituição de formulário de referência, prospecto e lâmina por um único formulário, então reduzir muito o volume de informação que essas empresas precisam prestar. A CVM já fez um esforço muito bom de simplificar o formulário de referência recentemente, acho que foi muito bem recebido, mas a gente reconhece que é um documento complexo, então essa simplificação pode, de fato, ajudar o acesso. Tem a questão de divulgar informações, né, em períodos semestrais, não mais trimestrais, e uma simplificação de regras de ofertas para essas empresas. Então, a gente acredita que é uma iniciativa muito positiva, essa da CVM. A gente acredita que tem espaço, de fato, para essas pequenas empresas acessarem mercado. Quando a gente fala até pequenas, né, eu até me policiar, até o presidente da CVM fala, né, pequenas, mas na verdade não pequenas, porque a gente está falando aqui de receitas até 500 milhões de reais. Então, está falando, talvez a gente até gosta mais de pensar em empresas em crescimento rápido do que falar exatamente em empresas menores ou empresas pequenas. Então, a gente acredita que é um trabalho muito interessante esse que a CVM publicou, é um conjunto muito bom de flexibilizações, né? Está em prazo de audiência pública também, aqui no caso da CVM até dezembro, e estamos otimistas aqui que com isso aqui implementado a gente possa ampliar a possibilidade dessas empresas acessarem o mercado também. Legal, Fernando, excelente. Obrigado pela introdução. De fato, é uma novidade super importante no mercado, que, principalmente no momento em que a gente vive, né? Onde a gente percebe muitas empresas, né? A gente sabe da dinâmica de mercado e a gente sabe que, às vezes, o valor que a empresa quer captar ou precisa dentro da sua estrutura, né? Ela não é o suficiente para o que os investidores estão querendo. Então, quando a gente fala no contexto de regras atuais, então, isso vai permitir um ticket mais baixo, uma facilidade de acesso e vai, com certeza, fomentar o mercado de capitais. E eu acho que daí, Fernando, com essa introdução que você fez, o que faz sentido é a gente passar aqui a bola para a Patrícia e para o Rodrigo, da Before, que estão conosco. Essa é a primeira oportunidade que a Before está conosco aqui nos nossos eventos, e queria desejar boas-vindas a eles e fazer uma primeira pergunta para a Patrícia, para o Rodrigo, no sentido de qual foi o propósito da criação da Before? Fala um pouquinho do histórico, o que vocês estão se propondo,
Acho que vocês estão, né, bastante atrelados a essa questão do fácil, ao mercado de acesso que a gente tem chamado. Então, né, falem um pouquinho para a gente. E, Fernando, eu volto com você em algumas perguntas daqui a pouquinho. Legal. Bom, mais uma vez, gente, Alessandra, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, inclusive tendo aqui condições de conversar sobre isso tudo junto com a B3. A gente tem um propósito aqui de desenvolver mercado de acesso, né? Eu acho que, assim, desde 2018, a gente começou a desenhar o que veio se tornar Before. Isso depois de uma experiência de muitos anos como executivos e sócios da XP, onde eu e o Rodrigo, a gente teve a oportunidade de se conhecer e começar a trabalhar junto. Hoje a gente já trabalha junto há mais de uma década, né? E ali, a gente, pela capilaridade que a XP tem com os agentes autônomos pelo Brasil inteiro, a gente teve a chance de, por trás dos grandes investidores, encontrar empresários de sucesso e com negócios muito interessantes e muitos deles fora do radar dos investidores de mercado, não só da Faria Lima, mas do mercado como um todo, né? E a gente foi entendendo que a maior preocupação desses empresários não era com a liquidez, as suas carteiras de investimento, mas era em como fazer suas empresas crescerem, ganharem outras proporções. E a gente foi vendo um mercado muito limitado em termos de financiamento, né, para esse segmento especificamente, e um mercado pouquíssimo desenvolvido, o mercado de capitais nesse segmento, né? Um verdadeiro gap, porque a gente ali já vinha de um momento em que, se a gente olhasse para o tema startup, né, estava super popular aquela coisa de startup de tecnologia, depois dos grandes sucessos do Vale do Silício, né, Rodrigo? E a gente viu, poxa, o mundo de startup tinha saído a resolução da CVM para viabilizar as plataformas de crowdfunding em 2017, né? Você tinha uma série de VCs no Brasil, grupos de anjos surgindo, então era como se aquele segmento de empresas em estágio inicial já tivesse ali razoavelmente começando a se desenvolver, né? Tivesse um movimento. Na outra ponta, né, a B3, historicamente, fazendo operações de empresas mais consolidadas, né? E a gente, assim, poxa, e o mercado de acesso brasileiro? E aí, eu acho que vale dar uma olhadinha no mapa que a gente trouxe aqui no slide, Kyrian. Não sei se a gente já está com ele aí no ar. Isso, já está aqui. Perfeito. E esse mapa é super importante porque, na época, a gente organizou esse slide com base nos números da World Federation of Exchanges e traz, assim, isso num documento, um report que eles fizeram em 2017 e trazia os números dos principais aí mercados de acesso em outras jurisdições pelo mundo, né? Em comparação com o Brasil, né, que é um mercado muito pouco desenvolvido nesse segmento, tá? E foi interessante ver. E assim, se a gente pega a jurisdição do Reino Unido, que é a AIM, da London Stock Exchange, a TSX Ventures, por exemplo, ali os países nórdicos, né, que tem uma operação da Nasdaq, que vem ganhando, inclusive, cada vez mais popularidade, a gente foi entender e aprender para propor as inovações aqui, porque o que a gente entendeu é que uma característica marcante dessas jurisdições é que existe um desconto regulatório para companhias de menor porte para viabilizar essa listagem. Você tem um faturamento menor, você vai buscar uma oferta menor, como você comentou, tá? E as companhias estão num estágio de maturidade que elas vão dar um passo da governança para sentar no mercado, sentar na mesa, né, dos participantes do mercado e começar a construir uma relação, né, com os investidores e reportar e ganhar uma maturidade. Mas é um processo, e é como se a gente criasse ali um outro degrau em que você já começa a construir uma série de boas práticas, tem uma série de exigências, num equilíbrio ali do que protege os investidores do que é adequado dentro de uma maturidade gerencial da companhia. Então, a Before ela veio muito estudando isso tudo para propor um arcabouço,
no âmbito do Sandbox, né, Rodrigo? E aí eu acho que vale reforçar, né? A gente, então, a partir dessas análises em 2017, em 2018, a gente começa a interagir com a CVM, ainda nem existia o nome Before, mas a gente apresenta um diagnóstico de que para desenvolver o mercado no Brasil, a gente precisava mexer na regulação e trazer inovação tecnológica para o processo e para a própria infraestrutura de mercado que fosse trabalhar com pequenas e médias empresas. Então, a Before, a gente de 2018 até 2020, trabalha muito nos laboratórios de inovação financeira da CVM, que são discussões teóricas sobre esse mercado. Em 2020, a CVM abre o sandbox regulatório, que foi, enfim, um projeto muito feliz da CVM, em que 34 participantes de mercado aplicaram, né, membros regulados pela CVM aplicaram para o sandbox. A CVM selecionou 4, a Before foi um desses 4 selecionados, para exatamente testar esse novo arcabouço regulatório focado em pequenas e médias empresas. Importante reforçar que não só para equity, mas para dívida também. A nossa autorização é ampla, a gente que começou operações. Né? Exato, para as operações de dívidas e com uma visão, né, de criar a Before de empresários para empresários. Esse sempre foi o nosso foco. E aí, assim, passando para o próximo slide, Kyrian, a gente mostra um pouco desse posicionamento, né? A gente é autorizado hoje a listar companhias de até 300 milhões de faturamento ano, isso porque a alteração da lei das SAs não tinha ocorrido na época, né? Em ofertas de até 100 milhões, tá? E a gente entra justamente nesse gap que a gente comentou, e algumas das principais referências, como eu já mencionei, a AIM da London Stock Exchange, a TSX, a Nasdaq, mas também a SDX na Suíça, sobre o ponto de vista do uso de blockchain na infraestrutura, buscando as eficiências do uso dessa tecnologia, principalmente na parte de post-trading, ou seja, depois que você faz uma operação de compra e venda e que você tem a relação de alguns participantes junto com o mercado organizado, para conseguir conciliar toda aqueles trades na carteira dos clientes, liquidar tudo direitinho. E surge, então, um novo mercado. Vamos passar um pouquinho, Kyrian? Como a gente comentou aqui, a gente hoje já fez 4 listagens, né? Inclusive num período de seca de IPO, né? IPOs no Brasil. Nesse início, emissões de ações, a gente está aí na agulha para começar as primeiras emissões de renda fixa. E olhando para a Fácil, assim... No próximo slide. No slide seguinte, que é essa tabelinha, Kyrian, para começar, que a Fácil... Para a gente é um grande orgulho ter conseguido participar disso, já experimentando no âmbito do sandbox um arcabouço que tem um denominador em comum muito grande com o que saiu no texto, e a gente mostra aqui um pouquinho do que a gente pratica. Eu acho que é uma boa, Rodrigo, contar um pouquinho da experiência, né? E já passando pelos quesitos técnicos, e por que a gente acha que isso é importante. Acho que o principal ponto ali do que a gente veio trabalhando na autorização da Before foi, né, reduzir o sarrafo regulatório, como a Patrícia comentou, mantendo um nível de governança que desse segurança para os investidores, mas que trouxesse uma realidade de custos que viabilizasse efetivamente a realização de registro dos emissores e das ofertas públicas. Então, se a gente olhar essa tabela aqui e pensar nos paralelos, fica mais fácil explicar um pouco dessa realidade, né? Então, quando a gente olha a elegibilidade dos emissores, a gente tem esse aumento do nível de faturamento dos atuais 300 milhões que a gente opera para os 500 milhões, que é o ajuste que a CVM passa a fazer nas normas para definição de CMP, né, de companhia de menor porte, na 6404, na lei das SAs. O volume das ofertas públicas, a gente até então opera com até 100 milhões a oferta pública com dispensa do registro da oferta, e na Fácil tem essa possibilidade também da dispensa do registro, a possibilidade da realização da oferta direta do emissor para o mercado, no limite de até
300 milhões de reais. E nesse ponto é importante comentar que ao longo do nosso contato com diversas empresas e também estudando estatísticas de ofertas públicas realizadas no mercado brasileiro, a gente veio apresentando estudos para a CVM sobre essas proporções do tamanho da oferta vis-à-vis esses limites de faturamento, tá? A gente, óbvio, quando você está no âmbito de sandbox e testando alguma coisa nova, você vai ter uma série de limites operacionais, né, inerentes ali, eu acho que aquela aproximação do regulador, né, e abertura para testar o novo dentro do mercado. Mas quando você vai olhar para a realidade das companhias e da realidade das emissões já feitas historicamente, essa proporção dos 300 fica muito mais adequada, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. E seguindo aqui, quando a gente olha para o registro dos emissores, né, a gente já opera nesse modelo proposto pela Fácil do registro do emissor na infraestrutura de mercado. Voltou. Ali estou passando pelas colunas aqui, né? Então, a Fácil propõe esse caminho também do registro automático, trazendo o registro automático para a CVM após esse credenciamento na entidade administradora de mercado. A questão do coordenador líder, a gente já opera com essa dispensa da figura do coordenador, e a Fácil também traz essa possibilidade de dispensa, né, respeitando ali o limite dos 300 milhões de reais a serem captados por ano pelas companhias emissoras. Os documentos obrigatórios também, o nosso modelo atual já opera com uma simplificação desses documentos, que na Fácil culmina, né, nesse formulário Fácil, que é esse formulário simplificado que substitui prospecto, lâmina, formulário de referência, enfim. E por último aqui, mas não menos importante, a divulgação das informações contábeis, né, que hoje a gente está operando num modelo de divulgação anual das DFs auditadas, com divulgação trimestral sem a revisão limitada, e na Fácil passa para, na consulta pública, né, passa para o semestral, anual com a revisão limitada semestral, e a divulgação fica ali no semestral. E esse conjunto de dispensas regulatórias e arcabouço regulatório foi o que viabilizou, por exemplo, eu imagino que muitos de vocês que estão aqui com a gente assistindo devem conhecer a Majmu, famosa vaquinha ali dos snacks saudáveis, whey protein, enfim, que foi uma empresa criada na faculdade, na GV, em 2014. Em 2022, ela estava faturando um pouco menos de 50 milhões de reais. E em 2023, ela realizou um IPO na Before, e só foi possível porque, efetivamente, a gente tinha essas dispensas regulatórias, né? No caminho tradicional da norma, como ela era até então, não seria possível uma empresa com esse porte conseguir realizar uma oferta pública pequena, num volume pequeno, que era o que a companhia queria. A companhia não tinha interesse de captar muito recurso naquele momento. E um marco importante do modelo que a gente testou ao longo do Sandbox foi que logo após o IPO da Majmu, ela recebe uma proposta de investimento da Souza Cruz, né, na verdade da British American Tobacco, dona da Souza Cruz aqui no Brasil, para comprar uma participação na companhia, e a companhia a Majmu segue todos os ritos regulatórios, né, de chamar a assembleia, comunicar fato relevante, e hoje a gente tem uma companhia de menor porte listada na Before, com quase 1.000 acionistas, pessoas físicas no free float, sócios de uma multinacional inglesa, né, que passou a ser acionista da Majmu, mesmo dentro desse ambiente, seguindo esse arcabouço regulatório. Alguns comentários adicionais, assim, naturalmente, como pré-requisito, além da companhia, né, ter faturamento até 300 milhões, ela precisa ser uma SA, né, isso garante ali a proteção para os investidores, ela precisa ter auditoria pelo menos do último ano, isso tem uma diferença em relação aos 3 anos, né, da resolução tradicional, e tudo isso culmina numa redução de custo para você conseguir se tornar uma companhia de capital aberto e fazer emissões, né, para o mercado de forma ampla, né, para o público institucional, varejo, que atenda ali, que tem o objetivo de investir nesse segmento, né.
E aí acho que só complementar que toda essa dinâmica aqui apresentada na Fácil e muito semelhante à dinâmica como a gente já vem operando, né, ela funciona também para a emissão de dívida, que no momento de cenário atual, eu acompanhei algumas das perguntas ali que o pessoal foi colocando ao longo das apresentações. No momento do mercado atual existe um desafio, né, para as operações de equities com nível de taxa de juros que a gente está, enfim. Então, um caminho, muitas vezes, que pode ser buscado pelas companhias é a emissão de dívida em mercado de capitais e que todo esse arcabouço regulatório também facilita, né, essas emissões de dívida por parte das companhias. E aí, um último ponto ainda sobre o que a Before propôs, e olhando muito para a experiência no exterior, gente, antes de entrar na parte de tecnologia, é a figura do consultor de listagem, né, Rodrigo? Que a gente viu tanto na AIM, lá da London Stock Exchange, a figura do Nominated Advisor na Nasdaq, eles se chamam Listing Consultant, e aqui a gente tem o nome de consultor de listagem, inclusive um termo que aparece ali nos comentários da CVM sobre a Fácil, a gente ficou super feliz nesse sentido, porque a gente imagina que dentro da possibilidade de dispensa do coordenador, é importante credenciar advisors capacitados para suportar os empresários nesse processo, que é um processo tão importante de fazer o setup para o pedido de registro para listagem. E a gente veio funcionando, assumindo uma série de responsabilidades nesse sentido, tanto com o registro do emissor, né, enquanto companhia ali de capital aberto, quanto da oferta, e fazendo toda essa verificação e reportando para a CVM. Estamos aqui com o pessoal da B3 também participando, né? Então a gente na Before tem inclusive a nossa BSM, né, que faz a supervisão inclusive de todos essas responsabilidades da Before, e a gente reporta tudo para a CVM mensalmente, tanto das operações de mercado quanto das nossas obrigações nesse sentido. A nossa autorregulação, que é equivalente à BSM da B3. Exato, é isso aí, só para ficar mais fácil de entender, tá? E por último, falando da parte de tecnologia, né, o que mais a gente traz de inovação para além do regulatório, que eu acho que inspirou ali uma parte relevante da Fácil, é a parte de uso de blockchain na nossa infraestrutura, né? Que hoje a gente está num pedaço perto do que a gente tem pretensão de fazer, inclusive vai conseguir ter condições de fazer depois do avanço do Drex, né? Quando a gente tiver uma moeda de banco central no Brasil, e isso tudo está andando, né? Eu acho que vocês devem acompanhar a agenda agora. Hoje a gente tokeniza todas as ações, né, que entram em free float, né, que são ali objeto de oferta pública e depois entram para negociação no mercado secundário da Before, e a gente faz uma rotina com o escriturador, né, que é o responsável pelo controle do livro. É uma obrigação das companhias que venham a listar na Before, tanto a contratação de um consultor de listagem credenciado. Hoje a gente tem 12 credenciados, empresas ali que têm uma expertise em operações de mercado de capitais, entre elas, inclusive, alguns IBs famosos, a XP e a Genial, estão entre os consultores, tá? Ela também precisa contratar um escriturador para escriturar 100% do livro, e do que a gente, cada vez que acontece, a gente não só tokeniza as ações depois que você define ali os participantes da oferta pública, como a cada troca de tokens, a gente publica, né, depois de liquidado, fechado, a gente publica na nossa rede, o escriturador checa aquela informação direto no nó dele, porque ele é um participante da nossa rede, concilia com o sistema dele, que gerencia o livro e fala, está atualizado aqui, vocês podem começar um novo ciclo de negociação, eu estou com a informação íntegra, né, aqui. Então, assim, isso é uma primeira aplicação. A gente agora, que está conectado com as duas primeiras corretoras, Itaú e Genial, num processo de a gente montar um mercado do zero, tem todo um desafio de formação de ecossistema, né? Então, a gente, a primeira infraestrutura, além da B3, a não só ter licença para negociações no Brasil e a efetivamente conectar com corretoras, é um processo de tecnologia super complexo, e agora a gente está numa agenda com essas corretoras de busca de eficiências adicionais nessa etapa que a gente chama de post-trading, como eu indiquei, no futuro, fazer liquidação on-chain, muito atentos aí próximos à agenda do Drex, tá? Por último, o último slide,
por favor, Kyrian. A gente listou 4 companhias, a gente se orgulha muito desse mix inicial, porque são setores atrativos, né? Reprodução assistida, que no setor de saúde, 15% é a taxa de infertilidade no mundo, então é um segmento que só vem a crescer e essa empresa trabalha numa lógica de deixar o tratamento mais acessível para o público amplo, tem um propósito muito legal. A Masmu, o Rodrigo já entrou nos detalhes, é uma empresa que a gente se orgulha muito de estar aqui com a gente. Planev Pet, Plano de Saúde de Pet, a gente é a 3ª população mundial em pets, eles são focados ali em plano de saúde para cães e gatos, é o primeiro maior independente no Brasil, e Eletroenergia, que faz projetos de busca de eficiência energética, então tem um tema aí ESG muito forte. O pipeline está super extenso, a gente tem uma demanda muito forte no Brasil, e eu acho que tem muito para construir nos próximos muitos anos, para criar ali uma formação de base, porque a gente precisa aumentar o número de empresas listadas, eu acho que a gente veio ali focado num segmento específico que precisa de desenvolvimento, e eu acho que é isso, um prazer poder contar a história da Before para vocês. Excelente, Patrícia, excelente, Rodrigo, muito bom ouvir tudo isso, ver tecnologia, regulamentação, né, assim, facilitar o acesso ao mercado, né, dar uma democratizada melhor, então acho que muito legal. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês no contexto de como é que as pessoas investem, né, via uma corretora, qual o caminho agora, qual o caminho que vocês estão vendo no futuro? O caminho é via corretoras, num primeiro momento agora, hoje, literalmente, via Genial e Itaú, que começou primeiro no segmento do Itaú Private, para depois desdobrar para os outros segmentos do banco, e em breve também outras corretoras vão se conectando ao nosso ecossistema. Legal, hoje, legal. se o pessoal abrir aquele home broker, quem é cliente da Genial, já consegue ver ali no home broker que eles já estão acostumados a fazer os seus trades, um papel da Before na mesma telinha que você vê Petrobras da B3. A experiência a gente investiu muito para ser uma jornada fluida. E toda a parte de tecnologia e blockchain fica na infraestrutura. Para os investidores, eles vão investir da mesma forma que eles já estão acostumados historicamente. Perfeito. Excelente, Patrícia, excelente, Rodrigo. Obrigado pelas contribuições aqui. Acho que foi bem amplo aqui. Acho que vocês deram uma boa geral sobre como a Before tá funcionando. E eu queria agora, então, né, voltar um pouquinho para a B3 e falar um pouquinho com o Leonardo. Então, e depois a gente volta com algumas perguntas para vocês também, para a gente complementar. Leonardo, tudo bem? Obrigado por estar conosco hoje. Tudo bem. Tudo jóia. E já vou começar aqui, você, né, te colocando aqui um pouco no fogo aqui, né? Com a situação atual, mercados como eles estão, qual o caminho que você acha que as empresas precisam perseguir com resiliência para poder chegarem a ser listadas e realizar os seus IPOs? Perfeito, Marquezino, obrigado. Se você não me incomodasse, eu também traria esse cenário, porque de fato tem sido bastante desafiador para o mercado de equities, né? A gente teve algumas captações bem-sucedidas, né? Um financiamento super importante da transação da Sabesp acontecendo esse ano, alguns follow-ons, mas que seria ingênuo dizer que isso significa um mercado aquecido, porque não, a gente tem aqui um desafio, de fato, de trazer novas companhias listadas, né, equity aqui no mercado brasileiro. Tá? Não significa que o mercado de capitais ficou parado, e acho que aqui o primeiro ponto que é importante a gente trazer é que os financiamentos continuaram acontecendo, né? A gente tem um mercado de dívida que está aquecidíssimo para vários tamanhos de companhias, com vários produtos, né? Então, estamos falando bastante aqui de faturamentos até 500 milhões de reais, que utilizam intensivamente produtos como nota comercial, CRI, CRA,
Fiagro, a gente teve aqui o lançamento, né, e o aquecimento do produto do Fiagro, que vai um pouco na linha do equity também, que já financiou mais de 20 empresas aqui do setor do agronegócio, né, pequenas, médias, enfim, e grandes empresas do agronegócio. Fundo de investimento imobiliário continuou acontecendo também de forma bastante intensiva, então o setor imobiliário continuou utilizando, né, investimento através da B3, listagem de fundos, como um veículo para captação, além de todos os instrumentos de renda fixa que eu já comentei, porque, de fato, a necessidade de financiamento, a necessidade de recurso, ela continua acontecendo, né? E apesar do IPO não ser o caminho preferencial agora, apesar de algumas tentativas, os outros instrumentos acabam trazendo aqui essa possibilidade, né? E para aquelas companhias que têm o interesse, né, que querem se listar, que querem ter o seu capital, trazer novos sócios para investirem nas empresas, a principal dica que eu tenho é manter-se próximo, né, tanto da Bolsa quanto de prestadores de serviço, como a PwC, seja através do seu banco de confiança, né, manter essas conversas próximas, porque no momento em que houver uma abertura de janela para acontecer essas ofertas públicas, sai na frente quem estiver mais preparado, né? Quem estiver pronto para essa captação acontecer. E por pronto significa estar com as estruturas já prontas, já azeitadas, de auditoria, já conhecer os fluxos e processos aqui para uma abertura de capital, mas principalmente já ter falado com o investidor, né? E aí, por isso, a proximidade com o banco, com o assessor, qualquer que seja essa figura, e aí para PMEs, né, a Patrícia trouxe esse elemento, e que a gente também tem discutido bastante, né, a flexibilização do banco de investimento, mas seja o assessor, seja quem apoia, né, a chegada dessa empresa, poderá e deverá viabilizar conversas das empresas de capital fechado com o investidor, para testar o que a gente chama de equity story, né, para testar o discurso da empresa, os números da empresa, as perspectivas de crescimento da empresa, o mercado, né? Já começar a aproximar um pouco do valuation, né? Nessa minha experiência aqui de centenas de IPOs que eu já acompanhei, a principal frustração que pode acontecer para um empresário não encontrar o valuation que faz o IPO não acontecer, espera para o negócio dele, né? Então, vamos imaginar que o empreendedor não conversa com o investidor, não mantém essa conversa fluida e tem na sua imaginação que a empresa dele vale R$10 por ação, e na conversa com o investidor esse preço não chega lá, né? Não alcança os R$10, é uma grande frustração para todo mundo, né? Para o empresário que dedicou tempo e esforço para preparar a sua empresa, para o investidor que se dedicou em analisar a companhia, mas que não se aproxima, então não chega nesse valor esperado pela empresa e capaz de aportar pelo investidor. A melhor solução para reduzir essa frustração ou para alinhar essa expectativa é ter essas conversas muito, muito antes, né? Então, os bancos têm as non-listed conferences que continuam acontecendo de forma muito eficaz, tá? Recomendo se aproximar destas. Serviços como os da PwC, de assessoria de IPO, também podem ajudar a identificar os gaps. E a gente também, a própria B3, organiza uma série de iniciativas ao longo do ano, bilaterais, em grupo, virtuais, presenciais, que trazem também essa aproximação também de empresários de companhia de capital aberta com empresários que ainda querem fazer seu IPO, para troca de experiência, para entender onde deu certo, onde deu errado, e de fato ter um caminho aqui que lá na frente vai ser muito mais próximo. Então, em grande resumo, aproveitar esse período, né, de águas mais paradas para se preparar, estudar e manter as conversas ativas para que lá na frente se desponte como um dos primeiros ou primeiras a conseguir fazer essa captação. Excelente, Leonardo. E nesse momento, nesse período, né, que a gente está chamando de teste dessas águas, né, enquanto o mercado não volta, como é que as empresas estão tratando, agindo e
encarando os contextos que a gente tem visto de ESG, né, que a gente não precisa nem mais falar que é uma realidade, mas que tá por aí. Como é que você tem visto as empresas, o nível de preparação, a seriedade e como elas têm incorporado isso na estratégia para fins de um IPO, de uma operação de mercado de capitais? Isso é crucial, tá? E cada vez mais importante, mas é diferente a recepção a depender do investidor, tá? Não é uma unanimidade que haja requisitos ESG, por exemplo, para a abertura de capital de uma empresa para determinados investidores, tá? No entanto, tem outros investidores que mudam completamente o bolso de investimento quando a companhia consegue atender determinados requisitos. E é por isso que, inclusive, a gente lançou esse ano o nosso selo de Green Equity, baseado nos princípios da World Federation of Exchanges, que a gente chama de B3 Ações Verdes, o nosso selo, onde ele ajuda a companhia a se diferenciar por aspectos ESG. Tá? Aqui, a gente ainda, por enquanto, vai muito numa linha de clima, né, olhando emissões de carbono como um critério para definir se a ação é verde ou não. A B3 também tem os critérios de listagem de diversidade no conselho, que são mais específicos e que valem para toda a companhia que se lista na B3, mas a gente também tem escutado, isso apareceu muito nas companhias com quem a gente tem conversado sobre ações verdes, que de fato a demanda dos investidores ela não é homogênea, né? Ela é muito diferente, ela é muito diversificada, principalmente em relação às geografias, né? Então tem algumas geografias que se preocupam em restringir o investimento de forma muito clara, né? Em relação a aspectos ESG. A gente, inclusive, recebeu demanda de um núcleo de investidores nórdicos, perguntando aspectos da B3, por exemplo, para desmatamento, que a gente deveria diferenciar companhias que mantêm a floresta em pé, e que, de fato, eles só vão investir em companhias se tiver esse tipo de sinalização das companhias para investidor para receber esse nível de captação. Por outro lado, a gente não vê essa demanda tão clara, né, e tão restritiva acontecendo em outras geografias, até mesmo no Brasil. Isso não necessariamente vai aparecer de forma muito clara. Então, a gente tenta ajudar as companhias, dar esta transparência, mas trazer tudo também de forma bastante voluntária para que o empresário ou a empresária tenha o potencial de expandir os investidores que serão acessados. Quanto mais ele traz aspectos ESG, através de índices por exemplo, de diversidade, diversa, EASY, o próprio B3 Ações Verdes, são elementos, são camadas que vão sendo adicionadas e que trazem cada vez mais qualidade para o reporte dessa companhia, seja ela fechada ou seja ela listada, para trazer cada vez mais bolsos, tá? Mas a gente também tenta deixar isso muito de uma forma voluntária para o empresário, para entender, porque entendemos que também são camadas adicionais que trazem custos adicionais, né? Que trazem requisitos e preocupações adicionais, quando, na verdade, a gente está falando, por exemplo, para PMEs, em reduzir restrição, né? A gente tem que ter essa comunicação ou essa capacidade de adaptar modelos de negócios diferentes para também bolsos diferentes e exigências diferentes, para a gente não passar uma régua só para todo mundo que seja muito difícil de alcançar e tornar o mercado elitista ou inacessível para companhias menores, tá? Então, a gente toma muito esse cuidado, mas, sem dúvida, é importante, vai trazer cada vez mais bolsos diversificados para investir nas companhias, e a B3 tem instrumentos que vão ajudá-la a se diferenciar. Por diversidade, vamos ter o Diversa, de aspectos gerais de ESG, o EASY, B3 Ações Verdes, regulamento e anexo ESG de listagem, e o pipeline é grande, né? A gente tem muitos outros projetos aqui que visam trazer essa comunicação ESG entre companhia e investidor. Legal, excelente, muito bom. Falando um pouquinho ainda sobre as questões de acesso, né? A gente sabe que o pipeline hoje ele está grande, e aí vocês sabem muito disso, as empresas contatam vocês, as que têm interesse, e até atrelando isso, algumas perguntas que nós recebemos aqui no nosso chat da
a nossa audiência. Por que esse pipeline se formou? O que aconteceu de uma forma, né, mais rápida? Com a sua visão em relação a isso? E qual o tamanho desse pipeline? E como desovar? E como é que você está vendo os movimentos dos próximos anos aí para que essas empresas consigam acessar o mercado de capitais? Legal. Bom, falar em tamanho de pipeline é muito mais arte do que ciência, porque depende de onde a gente passa né, os critérios, determina quem é viável, quem não é. A gente tem centenas de companhias que gostariam de fazer o IPO, mas eu vou ser consistente com o que o Gilson disse no Roda Viva essa semana, 100 empresas, né? Então vou manter esse número. Porque, de fato, nessa ordem de grandeza que a gente trabalha, são cerca de 100 empresas que já estão muito próximas de uma abertura de capital, que já tem tamanho para o mercado como ele está, que não precisam de mudanças de absolutamente nada. O que precisa acontecer é o mercado abrir, né? E essa abertura de janela, quando a gente fala, de novo essa aproximação de expectativa empresário, empresária, investidor, investidor, né? Isso se aproximar, né? Hoje, o modelo que a gente tem, que vai muito para a renda fixa, se dá pela rentabilidade de investimentos de renda fixa. Portanto, né, a gente tem taxa de juros que torna muito mais atrativo para o investidor as emissões de renda fixa, seja elas começando no Tesouro Direto, indo para a dívida corporativa e para os vários diversos instrumentos de securitização que a gente tem, todos eles muito associados, portanto, à taxa de juros. Isso vai significar uma precificação menor para a ação, né? A expectativa de que uma empresa supere a Selic, né, em rentabilidade gera uma necessidade de diminuir o denominador, diminuir o preço, né, inicial do investimento para que essa rentabilidade aconteça, né? E aí é nesse cálculo que não se aproxima e não acontecem essas operações dessas 100 companhias que estão esperando esse momento, né? Mais de 60 já tem registro na CVM, né? O ponto que o Fernando trouxe, da diferença entre registro CVM, listagem na B3, significa que elas já estão reportando informações na exigência da regra, mas ainda não seguiram com uma listagem, oferta pública, e de fato esse IPO aqui num pipeline muito latente, né? Essas já estão, inclusive publicamente, demonstrando que querem ter suas ações negociadas, mas vão esperar o momento que o preço da ação seja compatível com o que elas querem, né? E que, portanto, significa essa queda de taxa de juros e uma melhoria aqui de cenário macroeconômico para isso acontecer. Do lado do investidor, a gente também teve, né, para fundos de multimercado, fundos de ações, um cenário desafiador, né, para as assets e buy-sides, de manutenção desse investimento lá acontecer também. Existe um movimento de saque acontecendo, né, uma redução de alocação através desses fundos, que também reduz esse pool de capital disponível no Brasil para investir nas companhias, né? Além do investidor estrangeiro, né? A gente tem hoje já mais de metade dos investidores que investem através da B3 são investidores estrangeiros, então a companhia, quando se lista na B3, ela também vai ter acesso a esse bolso, mas um bolso que está mais seletivo também pela taxa de juros. Então, a soma desses fatores que tem dificultado, e não por falta de vontade das companhias, sem dúvida alguma, e nem de preparação, que, como eu disse, algumas já estão, inclusive, fazendo reportes aqui recorrentes na CVM. Legal, muito bom. E como a gente está falando um pouco de PME, e uma pergunta que a gente recebeu aqui também, o Bovespa+, ele ainda existe? Ele continua, de alguma forma, como um processo para atender essas pequenas e médias empresas, Leonardo? Não sei se para você, para o Fernando. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de falar sobre, obrigado pela pergunta. Sim, o Bovespa+ ainda existe, mas a gente tem um olhar muito honesto e crítico com o segmento de acesso no Brasil. Tá? Isso por quê? O Bovespa+, ele foi criado já, né, há alguns anos, ele teve captações bem-sucedidas, mas poucas naquilo que a gente gostaria que fosse o propósito de um mercado de acesso no Brasil, né? Quando foi criado o Bovespa+, a intenção é que ele transformasse a captação para pequenas e médias empresas
mas é difícil dizer que transformou a captação com apenas um pouco mais de 20 empresas que se listaram, né? A gente teve casos de muito sucesso, negócios que estão listados lá são negócios excelentes, tá? A gente teve o caso que a gente sempre traz, por exemplo, da antiga Senior Solution, que se transformou em Sync, que foi adquirida por uma multinacional, Evertec, que captou na época 50 milhões de reais, uma captação que na época era super pequenininha em relação ao que o mercado de capitais era capaz de fazer, cresceu, foi para um novo mercado, se tornou uma empresa de mais de 2 bilhões de reais de market cap e foi adquirida por uma multinacional, portanto, seguiu esse fluxo, esse ciclo de crescimento que a gente entende, mas é difícil dizer que é um mercado de sucesso com a nossa capacidade de trazer um caso bem-sucedido depois de tanto tempo. E por isso a gente tem um olhar muito crítico em relação ao nosso mercado de acesso e como a gente pode melhorá-lo, tá? Os melhores esforços foram dedicados para a criação do Bovespa+. A gente teve, lembrando historicamente, isenção de imposto de renda para ganho de capital, algo que a gente acreditou que fosse transformacional para trazer investidores para este setor e não trouxe. A gente pagava relatório de research, a gente teve um comprometimento do BNDES com companhias. Então, a gente seguiu aqui, de fato, tudo aquilo que a gente tinha na nossa capacidade como Bolsa para poder trazer essas companhias. Tivemos um pipeline importante de companhias querendo, mas o investidor ele não aparecia. E aí esse match não aconteceu e as aberturas de capital foram se tornando cada vez mais escassas nesse segmento, tá? Portanto, ele continua, mas a gente está dedicando mais esforços agora ao fácil, né? Entendendo que a gente trabalhou muito também com a CVM. Fernando, se você quiser me complementar aqui, a gente trabalhou muito com a CVM na construção desse arcabouço e para ajudar aqui nesses descontos, né, de requisitos para as companhias, entendendo que quanto mais simples para a companhia, maior vai ser esse nosso pipeline, mas também o pipeline não vai avançar se a gente não tiver investidor. A gente toma muito cuidado aqui também nessa comunicação e nesse alinhamento de régua, e a Before também trouxe esse ponto, para que cada desconto que a gente traz à companhia não signifique um bolso a menos que o acesso de investidor. Então, é importante manter essa balança muito equilibrada e uma conversa muito próxima de investidores de varejo, que serão importantíssimos para um mercado como esse, mas que não será suficiente. Vamos precisar tratar de investidor institucional, investidor estrangeiro em determinado momento, para que eles também sejam confortáveis com o modelo que a gente está construindo e que esse mercado flua e esse encontro, né, de comprador e vendedor, de companhia e investidor aconteça. Mas a gente está super dedicado aqui na construção do mercado fácil também. Quer trazer algum ponto, Fernando? Não? Tá bom. Mas acho que era isso. Legal, Léo. Super obrigado aí pelas respostas. Acho que foram bem abrangentes, acho que endereçaram muito bem as perguntas. Eu queria fazer mais uma, a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais, eu queria fazer mais uma pergunta para a Patrícia e para o Rodrigo da Before, que inclusive a gente recebeu no nosso chat aqui. A gente falou muito de limites máximos aí, né? 300 milhões, aumentar para 500, mas e de limites mínimos, né? Existe um mínimo requerido? O que vocês estão vendo? Porque há todo o contexto, né, de liquidez, capitalização. Então, aparentemente, apesar de não haver um limite mínimo, como é que vocês têm visto essa limitação de tamanho das empresas? Olha, essa pergunta é muito, muito importante, porque assim, a gente tem todo um desconto regulatório em que os pré-requisitos ficam simplificados, mas a gente tem uma série de pré-requisitos. Isso pressupõe que a empresa tem que ter uma massa crítica de resultado e uma certa maturidade gerencial para chegar nesse estágio, né? Então, assim, abaixo de 10 milhões a gente acha
que é complicado, você tem que ser uma SA auditada, né, que vai reportar ali nas janelas periódicas para os investidores, entre outros pontos, mas ultimamente, assim, se a gente olha muito para o nosso pipe, até pelas questões de custos, vis-à-vis atratividade no mercado, né, eu acho que alguns dos pontos do Leonardo trouxe, a gente queria comentar também um pouquinho, porque a gente partilha de algumas visões e tem alguns pontos a acrescentar, mas a gente está vendo empresas um pouco maiores, eu diria que acima de 50 milhões, olhando para essa alternativa, porque aí você vai ter uma aceitação, inclusive, do ponto de vista de alocadores e investidores maior, porque é sempre um casamento do varejo com o institucional, né? Você vai ter, inclusive, se a gente olha lá fora, a gente vê características muito diferentes numa TSX, que é mais público de varejo mesmo, e no caso da EN, um investidor mais institucional. Acho uma boa você complementar sobre a questão até de alinhamento de valuation. Acho que só para reforçar esse ponto do faturamento, né, de 10 a 50 acho que é o mínimo, e depende muito de setor, porque você tem níveis de margens diferentes e capacidade de geração de caixa diferente dependendo do setor que a companhia está, né, enfim. Então, às vezes, falar de 25 milhões de faturamento numa companhia de size, você pode ter um EBITDA maior do que uma empresa, uma indústria de 50 de faturamento. Então, não dá para cravar um número. Só por isso que a gente não crava um número, tá? E aí, olhando, assim, a posteriori, eu acho que como a gente veio, sei lá, quase 20 anos depois do lançamento dos primeiros mercados de acesso, né, a TSX e até mesmo a B3, que ali nos anos 2000, início, a gente entende que hoje a gente tem um momento de mercado um pouco diferente, né? Lá atrás a gente tinha, sei lá, 500, 600, 700 mil CPFs na B3, hoje a gente, o próprio Gilson comentou essa semana, 5,5 milhões, a gente tem também, a gente teve ali, eu acho que no meio do ano de 2000 até 2021 foi um ano, assim, eu acho que bem emblemático, toda aquela questão das startups, abrindo ali o apetite dos investidores para empresas com uma maior capacidade de gerar retorno, mas também com maior risco, né? Então, eu acho que, inclusive, se você olha para a PME, a relação risco-retorno para o investidor fica muito no meio do caminho. Você ainda consegue que a companhia cresça, né, dobre e num ritmo mais acelerado, né, scale-ups, etc., mas ela está um pouco mais defendida como startup, porque ela já cruzou uma série de arrebentações. Então, para o investidor, a gente acha interessante. Mas alguns desafios, inclusive, que o Leonardo colocou de alinhamento de expectativas com relação à valuation ex ante, aquela expectativa do empresário de tentar vir não só num bom momento, mas de também conseguir um valuation que faça sentido para a companhia, são coisas que a gente enfrenta ali a mesma dinâmica e super concorda. E eu queria ressaltar um ponto de ESG, porque um empresário é uma questão cultural de ESG, né? Então, o que a gente faz enquanto infraestrutura? A gente proporciona guidance, assessment para as companhias conseguirem medir o teu nível de maturidade em ESG, com um diagnóstico de quais são ali as frutas baixas que o empresário pode fazer para começar a pensar nisso, entendendo que não precisa ficar grande para olhar para essa agenda, mas ele vai naturalmente conciliar isso com os desafios de crescimento da companhia num momento que é muito intenso de busca de maior governança e está acontecendo muita coisa na empresa. Então, a gente vê adesões assim diferentes para a agenda, né, Rodrigo? Com certeza. Acho que o nosso principal papel ali é dar esse caminho para que ele siga trabalhando culturalmente da mesma forma que ele está iniciando uma jornada, né, de chegar num patamar mínimo de governança, e essa jornada continua após o IPO no mercado de acesso. A gente entende que a mesma coisa deve ser feita com a agenda ESG dessas companhias. E a gente proporciona um assessment gratuito para os nossos participantes de uma startup europeia, Seymour, que faz isso com base em todos os estudos. Saiu muita coisa, a Europa é muito à frente nessa agenda, né? Então, a gente achou que fazia sentido trazer essa expertise para dentro da Before para conseguir orientar. O nosso foco aqui é muito em emissor. Legal, excelente. Pessoal, com players tão importantes, uma discussão tão rica, 2 horas de evento parece que passam
em 10 minutos, mas nosso tempo está se encerrando. A gente tem aqui ainda mais ou menos 30, 40 perguntas da plateia não respondidas. A gente vai endereçar, tem perguntas sobre tributação, tem perguntas sobre fiscalização da B3, tem perguntas sobre ESG, tem perguntas muito ricas, até perguntas, mas como é que eu faço para acessar isso, o mercado de capitais? Então, isso a gente tem, né? E o Kieran, no início do evento, falou um pouquinho das várias publicações, mas só queria dizer que a gente vai responder via e-mail todas essas questões que a gente recebeu aqui. Kieran, agora back to you. Estamos nos minutos finais aqui. Legal, muito obrigado, Marcos. E talvez neste momento talvez seria interessante escutar os comentários. Primeiro que uma reflexão aqui, estava pensando aqui, escutando todo mundo falando que bom que tem, que todo mundo está trabalhando a favor das emissoras. Tipo, tudo que está sendo discutido aqui, todo o foco é para ter um ambiente, melhor ambiente para investidor e para as empresas, para criar essa confiança de investimento. E talvez eu queria aproveitar talvez para pedir comentários finais sobre talvez pontos que nossos participantes aqui deveriam refletir, pensar em termos do mercado de capitais, tipo, quais dicas que tem, talvez alguém que está pensando em entrar no mercado, o que seriam as dicas? Talvez, Fernando, começando com você. Perfeito. Fernando, Acho que a gente... Oi, estão me ouvindo? Isso, agora sim. Tá ótimo. Eu acho que a gente eu daria duas dicas, né? Eu acho que o nosso mercado, ele está tendo um grande desenvolvimento, acho que a gente tem que reconhecer isso positivamente, e parte do desenvolvimento a gente tem diferentes oportunidades. Acho que o Fácil gera um mundo de oportunidades aqui, e a gente tem um novo mercado ali para um outro mundo de oportunidades, né? Então, focando um pouquinho no novo mercado, que foi o que eu falei mais, eu acredito que a preparação, como o Leonardo falou, é fundamental. A companhia está preparada e incorporando essas regras de governança, porque essas regras de governança, elas existem, né, por um motivo, elas não existem para viabilizar a IPO, elas existem porque elas são boas para a empresa. Então, começar a implementar e começar a refletir antes mesmo de você ter a data exata do IPO, eu acho que é um processo muito saudável para a companhia ter no radar desde sempre. Então, minha consideração final aqui para as companhias que estão pensando nesse caminho seria essa, né? Já comecem a ganhar proximidade com essa discussão, com essa parte de estruturação de governança, porque quanto antes isso começa a ser discutido e analisado, muito mais suave, muito mais fácil vai ser o processo de abertura de capital. Excelente. É uma reflexão muito boa a questão de governança, que a governança, na realidade, vale para a empresa privada e empresa aberta. A questão de governança é gerar valor para a empresa. Inclusive, acho que tem publicações de BGC de estrutura de governança para a empresa privada, justamente para gerar valor na empresa, e inclusive, ajuda a empresa a preparar para acesso ao mercado. Leonardo, para você, alguma consideração final? Primeiro, agradecer aqui o debate, foi super rico, e mensagem aqui para quem estiver, né, seguindo o caminho para fazer o seu IPO, espero no curto prazo, né, que a gente tenha uma abertura rápida aqui da janela. Continuem próximos aqui da PwC, contem com a B3 também para entender os diversos produtos que a B3 tem para apoiar o seu negócio, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Enquanto o IPO não vem, a gente tem muita solução para ajudar as companhias, né, no seu crescimento. Ao mesmo tempo também, enquanto a gente prepara para esse IPO, temos uma série de iniciativas que vai ser um prazer receber as empresas, e estamos muito dedicados aqui nos esforços também de expandir, olhando para o Fácil, olhando para pequenas e médias empresas,
de tal forma que a gente tenha cada vez mais universos diferentes de companhias. Recentemente assinamos uma parceria com a Bolsa de Toronto também, pensando em pré-operacionais, aqui tudo a gente expandindo para vários modelos diferentes das companhias, aquelas que mais obviamente irão para o novo mercado, as empresas menores, empresas de pesquisa mineral e por aí vai, agronegócio. A gente tem uma solução para cada tipo de negócio. Vai ser um prazer conversar com vocês. Legal, muito obrigado. E a Patrícia e aí seguir por Rodrigo, comentários finais? Olha, a gente enxerga que, assim, olhar para a parte de contábil, né, gerencial da companhia, começar um processo com o auditor é base, assim. A gente entende, assim, no nosso segmento, algumas das companhias que estão no pipeline estão passando por esse processo para poder listar. Então, você começar a se organizar. E é importante dizer que os pré-requisitos ali que estão muito evidentes na FASO e que já são parte ali do formato da nossa autorização, né, para que a empresa possa listar, são pré-requisitos que são muito próximos do que investidores institucionais, FIPs, os fundos de private equity praticam também. Então, quando a empresa acaba alcançando esse patamar e cumprindo esses pré-requisitos, ela abre uma possibilidade não só para fazer parte de um mercado organizado, se tornar uma empresa pública e negociar, como ser elegível a investimento de um institucional. Ela já fica pronta, abre muitas possibilidades. Então, é um processo ali de organização, que vai muito em linha até com o que o Leonardo falou, da parte da preparação, que para a gente faz muito sentido, né? E a Before está aqui aberta, óbvio, para conversar com todos vocês, tirar dúvidas. A gente, como eu comentei, a gente já fez algumas emissões de ações, está com pipeline nesse sentido e está começando as primeiras operações de renda fixa também, que às vezes é um passo anterior, né, à listagem, né, à negociação de ações. Isso, bom, agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês foi trocando. Ótimo. E reforçando só esse ponto da Patrícia que a gente compartilha muito, acho que a pergunta que a gente sempre faz para os empresários numa primeira conversa é: a tua empresa está pronta para ser vendida? Independente se você vai falar de IPO ou qualquer outra operação. Porque no final do dia, todo e qualquer empresário sempre vai dar a resposta de ouvir proposta eu escuto, independente se ele vai querer vender, se ele vai fazer um IPO ou não. Então, o nosso feedback é: aproveitem a proximidade com a PwC, e iniciem esse trabalho, independente se a tua decisão vai ser fazer um IPO, vender a companhia, receber um sócio estratégico. Esse trabalho da governança que o Fernando e o Leonardo colocaram é super muito bem. Importante. E esse trabalho da organização contábil, da auditoria, ele vai ser necessário para qualquer operação que você venha fazer. Vamos dar chance para as oportunidades acontecerem. É isso aí. Né? Legal, excelente. Muito obrigado, Rodrigo e Patrícia. E Marquezinho, comentário final? Não, Kieran, primeiro eu queria agradecer os nossos convidados, foi um nível muito bom, o debate foi excelente, mas em resumo, é muito legal ver, primeira coisa, todos os players importantes do mercado reunidos, né, tentando facilitar acesso, tentando dar mais chance, tentando encontrar soluções para as empresas. E se eu pudesse resumir, né, principalmente o que a gente ouviu agora nesses últimos momentos, e na verdade desde o início a gente sempre, né, tange no contexto de preparação. Então, se prepare, seja melhore a demonstração financeira, melhore a governança, melhore ESG. Então, processo de preparação é fundamental, essa é uma tônica sempre desses nossos encontros e feliz de estar vendo, né, tudo isso acontecer, e o negócio é aproveitar o momento para se preparar da melhor forma, porque, né, falamos de pipeline, a hora que o mercado chegar vai ser uma correria, então quem estiver mais preparado, quem estiver na frente, com certeza vai ter mais chance. E parabéns por mais um evento aqui, né? Legal, muito obrigado, Marquezinho. E com isso chegamos no ponto mais importante do webcast, onde acho que vai ser Joyce que vai anunciar o vencedor do chocolate.
Oi, Kirian, obrigado. Hoje sou eu que vou anunciar. E eu agradeço a participação de todos e de todas. E quem ganhou hoje você conhece bem, Ronaldo Valino, da cidade do Rio de Janeiro. Nossa! Obrigado e agradeço um contato nosso. Isso, parabéns, Ronaldo. A gente vai querer dividir esse chocolate com você na nossa próxima visita para Rio. Então, parabéns pela participação, pelas perguntas. E aí, só para avisar, então, o nosso próximo evento vai ser quarta-feira que vem, às 9 horas, das 9 às 11, como sempre. E o tema para a semana que vem são auditoria independente e o que você precisa saber referente à auditoria independente. E o tema de auditoria independente, alguns temas que a gente vai tratar, primeiro, não sei se todos sabem, mas dentro da estrutura de governança da supervisão das empresas de auditoria, na criação das normas de auditoria, tem muito no auditor. Então, vamos falar sobre as estruturas, vamos falar sobre as novas normas. Tem muitas novas normas internacionais de auditoria que estão vindo para o Brasil, que vão ser implementadas. Mas, além disso, tem o volume enorme de normas novas norte-americanas, talvez o maior volume desde a criação do PCAOB, de novas normas que estão sendo criadas. Além disso, temos, no ambiente internacional, foi publicada a norma do ISSA 5000, que seria a norma de asseguração dos novos relatórios SG, ou seja, o novo padrão de relatório SG seria sujeito à asseguração por essa norma. Então, vamos estar discutindo, então, a primeira norma de asseguração especificamente para relatório SG. Então, vamos estar discutindo essas normas na semana que vem quais são as dicas que as empresas poderiam fazer para se preparar para isso. Então, e finalmente, eu gostaria de agradecer a participação de todas e todas, e então, até quarta-feira que vem, às 9. Obrigado, Kina. Até lá. Obrigado.